Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Todo Mundo em Susto, o podcast onde as lendas ganham vida e onde o silêncio pode ser mais assustador que qualquer grito. Hoje, eu convido você a apagar as luzes, colocar os fones de ouvido e ouvir com atenção. Prepare-se para conhecer a história do corpo seco, um espírito rejeitado até pela terra e que talvez esteja mais perto do que você imagina. A noite engolia a pequena vila, pintando as casas de barro e as árvores retorcidas com tons de um breu profundo. Apenas o brilhar mortiço da lua crescente e o piscar distante de algumas lamparinas hesitantes ousavam desafiar a escuridão. Na casa mais isolada, quase engolida pela mata densa que rodeava a vila, morava Dona Maria, uma senhora de rosto marcado pelo tempo e olhos que pareciam carregar séculos de história. Seus netos, os jovens Pedro e Ana, ambos na flor da adolescência, passavam as férias de julho em sua companhia. Naquela noite específica, um vento frio assobiava por entre as frestas da janela, fazendo as chamas das velas dançarem de forma errática e projetando sombras longas e distorcidas pelas paredes da taipa. Pedro, mais curioso e um tanto quanto atrevido, cutucou a irmã, que se acolhia sobre o cobertor de retalhos. Mana, você já ouviu a história do corpo seco? Não fala isso, Pedro. A avó Maria disse que não é bom mexer com essas coisas, você sabe. Dona Maria, que estava sentada em sua cadeira de balanço, fiando com mãos firmes apesar da idade, interrompeu-os com uma voz rouca e calma. Deixem de lado essa conversa, crianças. Já está tarde e vocês precisam dormir. Mais tarde, quando a casa estava mergulhada em um silêncio quase palpável, quebrada apenas pelo tic-tac lento do relógio da parede da sala, Pedro não conseguiu conter-se. Levantou-se, evitando que as tábuas do assoalho gemessem sob seus pés, e foi até o quarto da avó. A porta de madeira antiga rangeu levemente ao ser empurrada. Dona Maria estava sentada na cama, a luz fraca de uma lamparina a óleo iluminando seu rosto sereno. Avó, posso te perguntar uma coisa? Eu sabia que essa curiosidade ia te consumir, Berleto. Dona Maria olhou para as mãos enrugadas, como se nelas pudesse ler o passado. O corpo seco, meu filho. Ele é a alma penada de alguém em vida que foi tão cruel, tão perversa, que nem a terra o quis receber. Ele não encontra descanso nem no céu, nem no inferno. Fica vagando por aí, seco como um tronco de árvore morta, atormentando quem cruza seu caminho. Dizem que ele se arrasta pelas matas, gemendo e procurando por sangue para se alimentar. Ele não tem carne, apenas ossos e resquícios cobertos por uma pele áspera e sem vida. Seus olhos são buracos fundos, mas ainda assim ele enxerga na escuridão. De repente, um galho seco bateu com força na janela do quarto. Ele amaldiçoa as plantações, seca os rios, assusta os animais e adoece as pessoas, principalmente aquelas que têm o coração cheio de maldade, como ele, enquanto ainda era vida. Enquanto Dona Maria falava, o vento lá fora parecia se intensificar. As árvores gemiam e suas folhas farfalhavam em um ritmo frenético. De repente, ouviu-se um arranhar na porta da frente da casa. Um som lento e perturbador. Ana, que havia acordado com um barulho, apareceu hesitante na porta do quarto, os olhos arregalados de medo. Vó, o que foi isso? Dona Maria fez um sinal para que ficasse em silêncio. O arranhar na porta cessou por um instante, apenas para recomeçar com mais intensidade, acompanhando agora por um gemido baixo e rouco, como se alguém estivesse sofrendo terrivelmente. O gemido se tornou um lamento arrastado, seguido por batidas fracas na porta, como se algo estivesse se debatendo do lado de fora. O vento uivava cada vez mais alto, sacudindo as janelas e fazendo a lamparina piscar perigosamente. Fiquem aqui, crianças. Não abra a porta por nada neste mundo. Ela pegou um crucifixo de madeira que estava sobre a mesa da cabeceira e caminhou lentamente em direção à porta. Ao se aproximar, o arranhar cessou novamente. Um silêncio pesado pairou sobre a casa, ainda mais assustador que os ruídos anteriores. De repente, uma voz rouca e cavernosa, que parecia vir das profundezas da terra, sussurrou do outro lado da porta. Maria, abra, estou com frio. Dona Maria apertou o crucifixo com força em suas mãos. Vá embora, espírito maligno. Esta casa é abençoada e você não tem poder aqui. A voz do lado de fora soltou uma risada seca e macabra, que ecoou pela casa. Você não pode me deter, velha. Eu
vou entrar e vou levar vocês comigo. Nesse instante, um estrondo forte sacudiu a porta, como se algo pesado estivesse se jogando contra ela. Dona Maria manteve-se firme diante da porta, rezando em voz baixa. O vento lá fora atingiu um pico, uivando como se um animal selvagem enfurecido estivesse presente. As árvores se curvaram sob a força do vento, e folhas secas eram arremessadas contra as paredes da casa. De repente, um galho grosso se partiu de uma árvore próxima e caiu com um baque surdo no chão. O gemido rouco se afastou lentamente, seguido pelo arrastar característico. O vento começou a diminuir gradualmente e o silêncio voltou a tomar conta da noite. Dona Maria encostou a testa na porta fria, respirando fundo. Essa é a lenda do corpo seco, meus filhos. Uma lembrança sombria que a maldade deixa marcas que nem a morte pode apagar. Por isso, devemos sempre cultivar bem em nossos corações. E assim, termina mais uma história sussurrada entre as sombras. A lenda do corpo seco nos lembra que nem mesmo a morte é o fim para aqueles que carregam a maldade no coração. Mas e você? Está realmente seguro aí onde está? Tem certeza que o som lá fora é só o vento? Agradecemos por nos acompanhar em mais um episódio de Todo Mundo em Susto.